Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Quero nesta manhã abençoada compartilhar mais um texto desta maravilhosa fonte de vida que é a Palavra de Deus. No livro de Apocalipse 22, verso 14, nos diz assim: Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Queridos, a palavra do Senhor, ela verdadeiramente é fonte de vida. Este livro de Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação, a revelação do Senhor. Esse livro ele foi escrito pelo servo do Senhor, o seu discípulo João, que ficou na ilha de Patmos ali confinado, depois que todos os seus discípulos, os discípulos de Jesus, haviam já morrido, assassinado pelas leis da época, pelos aqueles que perseguiam a palavra de Deus, e o Senhor Jesus o revelou a sua santa palavra, aquilo que havia e o que haverá de acontecer ainda na história da humanidade. Pode não parecer, mas esta palavra, como toda a palavra, ela tem um impacto direto com você, sua família, seus amigos, de forma para o bem ou de forma para a tristeza. Vai depender de uma escolha, da sua parte. Toda escolha existe uma consequência. Se escolhermos calçar a sandália, então nossos pés não vão pisar no chão frio. Se escolhermos estar descalço, então podemos nos furar, machucar o nosso pé. Se resolvermos estar no ar-condicionado, certamente a consequência será a ausência do calor. E assim sucessivamente. Se escolhermos estudar, nos dedicar, seremos alguém com uma certa notoriedade nesta vida. Se não, não teremos. Porque toda ação existe uma reação. Toda escolha tem uma consequência. E a vida do homem, ela é feita de escolha. E às vezes as pessoas, elas escolhem ser ou fazer determinadas coisas e depois elas querem colocar a culpa em Deus. O mundo que nós estamos vendo aí hoje não é culpa de Deus, é culpa exclusivamente do homem que escolheu viver a sua vida sem Deus, ou escolher a sua vida sem a vontade de Deus. Este livro nos fala a respeito do que há de acontecer. Muita gente tem verdadeiro pavor de ouvir falar de Apocalipse. Aqueles ignorantes, na parte de desconhecer, muitas das vezes mostram o Apocalipse como a destruição total, a desgraça total. Porém, aqui o Senhor Jesus ele está falando a bem-aventurança. O que é bem-aventurança? O que é ser bem-aventurado? É ser mais que feliz. É transcender a felicidade, além da felicidade. Bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então nós temos aqui duas escolhas. Nós temos aqui duas características. A primeira é a escolha daqueles que não lavam, porque aqui lavam, aqui está escrito lavam as suas vestes, é uma continuidade, é uma constância. Então aquele que escolher não lavar as suas vestes, a consequência é a ausência da bem-aventurança, da felicidade, da mais do que a felicidade. E aqueles que entenderam o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz e lavam as suas vestes. E a outra característica é vestes. Nós temos a primeira, a vestes como normal, que é a que nós conhecemos, e essa veste a qual o Senhor está se referindo não é essas vestes humanas.
porque este sangue também não foi um sangue puramente humano. Todos aqui acredito que já ouviram falar a respeito do sacrifício do Senhor Jesus, um homem que veio, nasceu entre nós, habitou entre nós, doou a sua vida só fazendo bem, nunca pecou, foi tentado em todas as tentações possíveis, foi provado em tudo e foi achado diante de Deus, o qual o enviou, santo, perfeito e inocente. Um sacrifício perfeito para Deus, agradável. E este sangue não foi um sangue biológico. É verdade que ele nasceu de Maria, nasceu de uma mulher, mas ele precisava nascer de uma mulher porque ele precisava ser provado, ele precisava ter a parte humana para que ele fosse tentado, provado e levasse sobre si as nossas condenações. Mas também ele nunca pecou, apesar de ter nascido de uma mulher. Ele nasceu santo e inocente e morreu santo e inocente. Então o seu sangue não foi um sangue igual ao nosso, porque o seu sangue nunca conheceu a corrupção, nunca conheceu o pecado. E aquele sangue foi suficientemente agradável ao Deus Todo-Poderoso para nos resgatar para a sua presença. Então a palavra do Senhor vem falando que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. João, não esse que escreveu, mas João Batista, ele quando viu Jesus, ele disse, apresentando a Jesus para os seus irmãos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro enviado por Deus. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal que enviou seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por todo aquele que nele crê, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essas vestes que o Senhor está se referindo aqui também não é veste, como já falei, não é veste que nós conhecemos. Nem o sangue é o sangue que nós conhecemos, não é sangue de animal, não é sangue de pessoas, porque Deus não se agrada desse tipo de alegoria. Antigamente, lá no passado, Deus ele começou a pedir isso ao povo de Israel, mostrando isso, que iria ser o sacrifício do seu Filho Jesus. Tanto é que a palavra do Senhor diz: ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Israel não reconheceu que Jesus Cristo ele veio para salvar a Israel. Então nós alcançamos a bênção da salvação. Bem, verdade é que se nós pegarmos um sangue e colocar em qualquer tipo de pano, de tecido, vai manchar. Porque o sangue, ele corrói, ele corrompe. O nosso sangue, ele é corrosivo. Nosso sangue, ele é humano. Então, ele vai haver uma reação nestas vestes. Então, vai manchar. Agora, se nós pegássemos, então, uma veste branca, uma roupa branca, ela certamente ficaria manchada. De vermelho, de preto, com o tempo ficaria empretecida, ficaria manchada. E a palavra do Senhor aqui está falando, Jesus está falando, que aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, esse lavar aqui é branquear, é clarear. As nossas vestes precisam estar brancas. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado aquele que lutar até o fim, porque terão o direito de andar com ele nas ruas de ouro, vestido de branco, vestes brancas. Logo, este sangue não é o sangue humano, este sangue não é humano e nem essas vestes também é humano. A palavra do Senhor nos diz que quando Adão, o primeiro homem que Deus fez sobre essa terra, Adão, ele deu ouvido ao adversário da sua alma, ele deu ouvido à sua vontade, à sua própria carne, e deu ouvido à sua vontade, aquilo que era agradável aos seus olhos, e ele obedeceu ali o nosso adversário. Diz a palavra do Senhor que Deus conversava com ele todas as tardes, no viração da tarde, e ele tinha prazer em conversar com Deus. Mas quando ele pecou, ele descobriu que estava nu, e Deus veio falar com ele, e ele correu e se escondeu atrás de uma árvore, e Deus chamou por ele, e ele pegou e disse que sabia que Deus estava ali e teve medo. E Deus falou: por quê? E ele fala: porque eu percebi que eu estava nu. Então, a nudez não é fisicamente, porque eles estavam sem roupa já, eles não tinham roupa, porém
eles não tinham a ciência da vergonha. A vergonha não foi, como muitos ignorantes falam, que foi por eles terem descoberto a sexualidade, porque o Senhor falou, crescei e multiplicai-vos, antes mesmo que eles comessem ali do fruto do bem e do mal, desobedecessem a ordem do Senhor. Então eles já tinham a ordem do Senhor para se multiplicar. Eles não tinham nada a ver com a sua sexualidade. A vergonha aqui era a desobediência que afasta-nos da presença do Senhor. Porque a vergonha é a dos nossos pecados. Então a palavra do Senhor diz que Adão e Eva, eles costuraram folha de figueira para tapar a sua nudez. Mas aquelas folhas, elas se secavam. Então diz a palavra do Senhor que Deus providenciou para eles pele de um animal. E ali aquela pele era como se fosse uma pele de couro. E nós sabemos que uma pele de um animal, como couro, ele dura muito mais tempo do que uma folha. Ali mostrando que o recurso do homem nada pode fazer para se chegar a Deus, para estar diante de Deus, é necessário estar com a sua nudez coberta. E a sua nudez é o pecado. Então, aquele animal ali que deu aquelas vestes para Adão, ele não tinha culpa do pecado de Adão. Mas houve ali, um animal morreu para dar aquelas vestes, um sangue foi derramado e ele estava apontando para o Senhor Jesus. A salvação da alma do homem não passa senão pelo sangue do Senhor Jesus. E o sangue do Senhor Jesus, ele verdadeiramente lava as nossas vestes. As nossas vestes, ele nos dá uma veste que foi ali na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida, ele nos deu a veste santa, uma vida diferente. Então agora, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, nós temos paz com Deus. Podemos estar diante da presença de Deus, porque nós confiamos, cremos, clamamos o sangue do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor para nos perdoar. Então Deus, quando Ele nos vê e sonda nossos corações, vê a sinceridade e a fé, então nós estamos naquele momento pedindo a Deus que lave as nossas vestes com o sangue do Senhor Jesus. Então este sangue agora, Deus está vendo que este sangue santifica as nossas vidas e não mais este sangue mancha. Este sangue nunca manchou. Nosso sangue se mancha, mas o sangue do Senhor Jesus, ele purifica. E agora nós podemos estar diante de Deus vestidos. Nossa nudez não está mais destapada, porque o Jesus pagou um alto preço por isso. E nós cremos, e a cada dia nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Desta forma, a salvação do homem, ela se dá. E o próprio Senhor Jesus diz, ele como o Cordeiro, ele diz, bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro de Deus, ele é o único poderoso para santificar, para nos dar salvação. E aqui vem dizendo que a consequência daqueles que lavam as suas vestiduras ou vestes no sangue do Cordeiro, a consequência é, para quê? Para que possa entrar no céu pelas portas, porque de outra forma ninguém vai entrar no céu. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Não é pasto de capim verde, como nós estamos vendo aqui na grama, aqui abaixo, não. É pasto, é vida, é pão. Ele é o pão da vida. E aqui diz aqui a respeito de uma árvore da vida. Quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim do Éden e Deus colocou um querubim com a espada desembainhada, um arcanjo com a espada desembainhada, de flamejante, guardando este lugar, a qual ninguém sabe onde que está. E este lugar tinha uma árvore da vida. E Jesus diz aqui que para que tenham direito de comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Jesus é a árvore da vida, Jesus é a porta, Jesus é a salvação, somente através de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nenhum outro nome há, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que importa que nós sejamos salvos. Só através do Senhor Jesus. Hoje você está tendo essa oportunidade de ouvir esta palavra. A palavra é do Senhor. O Senhor, ele morreu na cruz por você, ainda que você não o conhecesse, mas ele já te conhecia. Ele é eterno e muito antes de você imaginar em nascer, o Senhor já te conhecia. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia.
E quando Jesus fez aquele ato de se sacrificar por nós, de derramar ali o seu sangue é o seu Espírito Santo que nos santifica a cada dia. Então, o Senhor, ele verdadeiramente, quando ele estava ali, antes de ser crucificado, ele ora pelos seus discípulos. E ele fala para o Senhor, Deus, que ele estava orando pelos discípulos futuros, não para nos tirar do mundo, mas para nos livrar deste mundo. Nós não somos deste mundo, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então, aquele que tem as suas vestes lavadas, aquele que crê naquele sacrifício, escolheu receber ao Senhor Jesus. Então, a consequência vai ser entrar nos céus pela porta. O Senhor Deus, ele tem chamado o homem para alcançar esse entendimento de salvação. Fica a seu critério escolher acreditar, escolher receber esse tão grande presente de Deus, que foi o sacrifício do seu filho, ou viver a sua vida da forma como que você quiser. Deus, ele não obriga ninguém a nada. Deus não é arbitrário. Deus, ele dá o livre-arbítrio. Mas não quer dizer com isso que quando Deus nos dá o livre-arbítrio, quando Deus nos dá a livre escolha, não quer dizer que Deus está aprovando aquilo que nós escolhermos. Ele diz assim: eis que eu coloco diante de você hoje a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele ainda aconselha, ele não te obriga, ele aconselha. Escolhe, pois, a vida para que vivas. A vida é Jesus Cristo. A vida está nele. Se você não quiser crer, você tem todo o seu direito. Mas a palavra do Senhor diz que todos nós haveremos de comparecer diante de Deus para prestar conta das nossas obras e daquilo que nós escolhemos fazer nesta terra. Qual será a sua escolha? Escolhe, pois, a vida para que viva, porque o que você está vivendo aqui, eu não sei quantos anos você tem, alguns vivem 10, 15, 50, no máximo 120 anos, e é tudo que nós podemos viver nessa terra aqui. Porém, a eternidade, como está dizendo, não tem começo nem tem fim. Uma vez que nós entramos neste círculo, que nós passamos deste mundo aqui, a nossa escolha vai nos acompanhar. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você continue lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, se humilhando diante de Deus, crendo que o sangue do Senhor Jesus, ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o sangue de Jesus nos deixará mais branco do que a neve. Creia, continue. Se você ainda não conhece o Senhor, se você ainda não se entregou ao Senhor, faça isso, porque nós não sabemos que hora que Deus nos chamará desta terra. Como eu disse, cada um tem um tempo, né? Uns vivem 10, 15, 20, 100, uns vivem 90, 80, nós não sabemos. A nossa vida é como a chama de uma vela, que a qualquer momento um vento pode apagar. Porém, quando se apagar aqui, ela vai se acender ou vai continuar apagada. A luz do Espírito Santo de Deus quer resplandecer sobre você. Então, somente creia no sacrifício do Senhor Jesus. Creia que o sangue do Senhor Jesus, ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Viva uma nova vida com o Senhor. Uma vida contínua de lavar as suas vestes, de pedir perdão a Deus, de crer que o sacrifício do Senhor Jesus, ele é o único suficiente para nos purificar e nos dar a salvação eterna em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. E se você se sentir abençoado, que você compartilhe e se inscreva no canal, né, do YouTube, para que tem outros vídeos lá da palavra de Deus. Eu não quero aparecer, mas da palavra de Deus. Compartilhe para que o santo evangelho seja pregado. Quantas vidas estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus? Tem muitos vídeos lá, tem alguns vídeos lá, e que certamente o Senhor há de falar. O propósito diante do nosso Deus é só o evangelho, nada mais do que isso. Que a graça e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que você tome a melhor decisão. Escolha, pois, a vida para que viva.